Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar sobre um assunto recorrente e eu nunca vi ser abordado por ninguém, não. Então, eu não tô aqui querendo criar polêmica, eu não tô aqui querendo levantar uma bandeira, tampouco meu intuito é ditar uma regra ou impor uma verdade. Eu, na verdade, vou apresentar o meu ponto de vista, isso dentro do meu conhecimento, da minha evolução, das minhas práticas e da orientação dos meus guias, que é o que eu consigo fazer. Mais que isso, eu estaria copiando algo de alguém ou replicando algo que já havia sido dito ou explanado, que não é o caso. Então, caso alguém não concorde ou tem uma opinião contrária, eu estou aqui aberta a ouvir, aberta à discussão e principalmente respeito o ponto de vista e a opinião de cada um. Mas a minha proposta é levantar essa reflexão, propor essa reflexão. Vamos lá. É muito comum que as pessoas venham à minha consulta em decorrência de algum trabalho espiritual que foi feito, em decorrência de uma explicação sobre uma resposta. Fizeram feitiço? Fizeram magia para mim? O que me separou do meu marido foi o feitiço? Ou eu fiz um feitiço? Está em ação? Então, vamos pensar. Isso é a experiência do meu jogo, do meu atendimento, tá? Primeira coisa, nós, aqui no Brasil, nós não lidamos, vou falar nós, a grande maioria da população não é levado a experiências dentro de um contexto de espiritualidade, né? A premissa é que nosso país é cristão, conservador. Na religião católica, como também eu tenho esta formação, né? Minha família é católica, eu fui criada dentro da religião católica, não se fala em seres espirituais. Não se fala em cuidados espirituais. Na religião católica, a gente combate o demônio o tempo todo. Tudo é o demônio. A gente combate o Satanás. As orações são para livrar do Satanás, da perseguição, da maldade, da fome, da miséria. Não se fala sobre buscar uma evolução espiritual, uma elevação espiritual. As práticas, os ritos se dão por orações, rezas. Saiu disso, tudo é macumba. É sobre isso. Então, nós lidamos dentro do nosso mundo, né, do nosso planeta, na nossa realidade planetária, com diversas culturas, totalmente diferentes da nossa. Os povos orientais, os asiáticos, os europeus, os nórdicos, eles lidam com a espiritualidade a vida inteira. São culturas de uma visão espiritual politeísta. Nós somos monoteístas, é um único Deus. Lá eles lidam com religiões e práticas de uma realidade que é a fé manifestada pelo politeísmo, por vários deuses, orixás, assim como na religião de matriz africana, assim como em África. Isso já é relevante no sentido de comparar. Nós, ainda que sejamos monoteístas, acreditamos num único Deus, né? Nós somos criados assim. Além disso,
nós temos uma realidade na prática de enxergar pela nossa visão, porque nós fomos doutrinados, acostumados com essa orientação espiritual, esta orientação religiosa, enquanto várias outras culturas têm uma prática espiritual e religiosa totalmente contrária. O que facilita para eles, o que favorece a eles, muito. Por quê? Porque uma criança criada num berço espiritualista, que lida melhor com seres, com o oculto, ela está mais preparada para a defesa e para o ataque. Enquanto nós, como temos o tempo todo a premissa de nos defender de algo, tudo você tem que se defender do mal. Ninguém te ensina a se defender, a atacar, só se defender. Você só pode receber o ataque, você não pode mandar de volta. Isso tudo, culturalmente, vai enraizando o nosso pensamento a não atribuir práticas de defesa e ataques como uma forma de conduzir o seu caminho espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa abre o jogo, eu vou falar na visão da matriz africana. Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Essa pessoa que está abrindo este jogo, muitas vezes a orientação dela é a premissa da religião que ela cultua. Vocês concordam? Ela está abrindo um jogo, a orientação dela é a visão umbandista, quimbandista, candomblessista. Então a visão dela leva a conotação de que ela vai reconhecer magia na prática da realidade dela. O que eu quero dizer com isso? A pessoa conhece sorvete de chocolate. E aí você pede para abrir um jogo e fala, olha, fizeram feitiço para mim? Eu só conheço sorvete de chocolate. Qualquer outro sorvete de baunilha, de morango, de abacaxi, eu não vou, talvez, conseguir assimilar que aquilo seja sorvete. Por quê? Porque eu só conheço chocolate. Então, se eu bater o olho, eu vou falar, isso aqui é sorvete de chocolate. Então, fizeram um sorvete de chocolate para você. Só que se o sorvete vier por morango, por abacaxi, por milkshake, por sundae, picolé, talvez aquela pessoa, porque ela tem uma visão voltada para a prática religiosa que ela pratica. Muitas vezes, por ser, não vou falar limitada, mas doutrinada dessa forma, acaba restringindo o olhar desse magista, desse pai de santo, dessa pessoa que está analisando o jogo. Por que eu quero dizer isso? Porque macumba, gente, magia, não é só realizada dentro de uma cultura africana. Os egípcios, os nórdicos, os europeus, os asiáticos, todo mundo manipula magia desde que o mundo é mundo. Quantas centenas de milhares de práticas, de ritualísticas que nós temos aqui no nosso país, que divergem entre si, ao invés de comungarem entre si, que não conversam entre si. No Nordeste, em Minas, Tambor de Minas, no sul do país, muitas vezes o conhecimento de um não se aplica ao outro. Imagina você ter uma visão tão apurada que você consiga mensurar que aquela prática é uma manipulação de energia, ainda que não seja sua, ainda que você não pratique, ainda que não seja seu sorvete de chocolate, que seja outro sorvete. Então, muitas vezes a pessoa chega no meu jogo e fala assim, fizeram macumba para mim? E eu tenho várias vivências. Por exemplo, olha, foi feito. Mas eu não sinto que isso aqui é macumba feita, por exemplo, em matriz africana. Foi feito lá um padê, um sacrifício animal, eu não sinto isso. Eu entendo que talvez esta pessoa tenha direcionado um ataque espiritual muito mais por manipulação de energia, como o quê? Uma reza. E aí, não é macumba? Uma oração de Cipriano, não é macumba? Uma oração da Beata Santa Catarina,
É macumba. E aí, ela está dentro da ritualística africana? Não. Tem outras premissas, porque tem outra origem. E a reza de dentro da Igreja Católica? E aquela pessoa que vai para o monte, que faz corrente para lascar o outro? E aquela senhorinha que vai lá para a igreja e faz um monte de novena para separar o casal, para separar o filho da nora? Não é macumba? E será que essas pessoas, quando abrem esses jogos, eles conseguem assimilar que aquela força pensamento direcionada como ataque espiritual tem a força compatível com a magia? Será que eles conseguem? Porque é muito comum que a pessoa chegue e fale, ah, mas aqui a mãe dele não fez magia, o pai de santo falou que não fez magia. Só que muitas vezes o padrão de pensamento da pessoa já é tão preparado para manipular energia que basta, minha filha, um copo d'água, uma vela. Vai mexer lá com um hindu. Vai lá, mexe lá. Vai mexer com um colombiano, um porto-riquenho, um marroquino, um indiano. Vai lá para ver se ele não te derruba com o olho, porque a força desta pessoa, a força espiritual, o domínio do conhecimento de quem já cresce lidando com o oculto, já cresce lidando com defesa, é diferente do nosso, que foi tratado de maneira que nós, no máximo, podemos nos defender, nunca atacar. Quem tem conhecimento manipula para o bem e para o mal. Então essa é a primeira pergunta que eu faço, porque eu recebo muito. Será que a pessoa que analisa esse jogo tem essa sensibilidade de ter esse discernimento do que é e o que não é numa prática? Ou ele só consegue reconhecer macumba quando é uma prática da religião dele? Primeira coisa. Segunda coisa. Quando nós avaliamos a intervenção de uma manipulação no jogo, eu costumo ler o jogo dessa forma. Apareceu o feitiço, como eu disse, né? Eu vou explicar que aquilo ali pode não ser feitiço feito, macumba, mas que pode haver ali uma interferência religiosa, uma firmeza de pensamento, uma novena, uma reza. E quando eu consigo afirmar no meu jogo que isso foi determinante para o fim do relacionamento? Porque muitas vezes, gente, eu abro o jogo, eu falo, aqui tem um feitiço, ó. E esse feitiço aqui foi você quem fez. E aqui tem outro, e isso aqui foi você que recebeu. Esse aqui foi para isso, esse aqui foi para isso. Existem jogos que eu abro e falo, olha, aqui foi feito um trabalho de magia, no oculto. Para mim, você fez isso aqui na quimbanda. Aí a pessoa fala assim, ah, mas se é feito no oculto, para que ninguém conseguisse ver que tinha sido feito um trabalho ali, como que você conseguiu enxergar? É a pergunta. Será que não é porque a minha egrégora tem culturalmente um preparo, uma evolução? Será que não é porque eu trabalho com outros povos que não necessariamente estejam associados à religião de matriz africana? Eu acredito que sim, porque vai muito da sensibilidade, da evolução, do domínio, do preparo de cada ser, de cada guia, de cada entidade. Então eu consigo muitas vezes bater o olho no jogo. Tem muitos clientes que já foram atendidos por mim, que se tiverem a oportunidade de comentar nesse vídeo, por favor. Seria relevante para isso, né? Para a gente respaldar o vídeo. Porque eu viro no jogo e falo, olha, foi feito algo aqui que parece um contrato espiritual, um pacto. E eu acho que isso aqui foi feito na quimbanda. Olha, isso aqui foi feito. Para mim, isso aqui foi macumba mesmo. Você procurou um magista, um pai de santo, aqui tem sangue no meio. Ó, isso aqui foi feito, mas aqui não é macumba, não. Isso aqui é o poder da inveja. A inveja teve um efeito talvez mais maléfico do que a magia. Ó, nesse caso aqui, minha querida, foi feito um trabalho, mas esse trabalho foi feito num monte. A pessoa foi para lá de joelho, ficou lá 21 dias. Todo dia ela lá no monte fazia a reza dela. Então é isso. É ter essa sensibilidade
esse domínio, esse preparo para entender o que de fato é, quando não é, e onde estamos pisando, com quem estamos lidando. É saber ter essa visão mais abrangente dos processos, com quem estamos lidando. Como é o caso do meu atendimento, por ser muito voltado para o exterior, eu lido com pessoas de uma diversidade incrível, né? Eu falo com todas as nacionalidades, eu falo no continente, em cada continente eu já falei com um país. Eu não sei, não atendi todos os países, mas em cada continente um país eu atendi. Então eu falo com gente da Ásia, da Europa antiga, do Oriente, da África, literalmente, né? Vários países, latinos, muita gente no país, americanos, canadenses. Então a gente vai apurando o nosso conhecimento, principalmente por conta dessa diversidade. É a prática, gente. Quanto mais você pratica, mais apurado você se torna. E quanto maior a sua diversidade de atendimento, né, mais apurado, mais especialista em processos você se torna. Agora pensa na minha egrégora, que eu carrego. Ela por si só vem de outras nacionalidades, que não necessariamente sejam de matriz africana, dentro do continente africano. Então elas conseguem agregar mais informação, porque na hora de perceber o sorvete, tem um que conhece o sorvete de baunilha, o outro sorvete de chocolate, o outro sorvete de morango. Então é mais fácil para eu conseguir orientar o meu consulente, porque o nível de informação e evolução é outro. Eu acredito que eu tenha sido mais clara. Caso eu não tenha conseguido ser assertiva nas minhas pontuações, por favor. Eu estou aberta a comentários, a críticas, a questionamentos e observações. No mais, vale a reflexão. Um beijo.